Olá, nós vamos estudar hoje como se dá o mecanismo de formação de preços. Para isso, nós precisamos compreender um pouquinho como funciona a economia de mercado. Devemos lembrar que na economia de mercado nós temos dois tipos de mercados. Temos o mercado de bens e serviços, que vão ofertar a quem procura todos os tipos de bens e serviços para atender às suas necessidades, como roupas, alimentos, remédios, escola, segurança, serviço cabeleireiro, entre outros. E existe ainda o mercado de fatores de produção, que são formados pelos produtores desses bens e serviços que são disponibilizados. Então, nós temos de um lado o mercado de bens e serviços e de outro o mercado de fatores de produção. Esse mercado de fatores de produção nós podemos exemplificar com as indústrias de transformação. Existem ainda outros dois tipos de agentes econômicos. De um lado, nós temos as empresas e de outro lado, nós vamos ter as famílias. É da interação entre as empresas e as famílias que ocorre todo o processo de fluxo circular dentro desses dois mercados, que são os mercados de bens e serviços e o mercado de produção. As famílias, elas precisam satisfazer as suas necessidades. Elas precisam de roupas, calçados, brinquedos, comida, entre outros bens e serviços. E de onde a família obtém esses itens para atender às suas necessidades? Bem, essa demanda de bens e serviços é fornecida exatamente pelo mercado de bens e serviços. Nessa interação entre o mercado de bens e serviços, as famílias procuram esses bens e serviços e, por sua vez, elas vão pagar por esses bens e serviços. Dessa relação, as famílias vão dispor de dinheiro para que possa comprar esses bens e serviços. Devemos lembrar que essa satisfação das necessidades da família é limitada exatamente pela sua renda, pois é essa renda que vai ser utilizada para comprar esses bens e serviços. Quanto maior a renda de uma família, maior a quantidade de bens e serviços que ela pode adquirir. E é exatamente dessa relação que o mercado de bens e serviços vai determinar o preço que será cobrado por esses bens e serviços de acordo com a quantidade consumida e a renda dessas famílias. Por sua vez, o mercado de bens e serviços, para atender às necessidades da família, precisa desses bens e serviços. E quem fornece esses bens e serviços para o mercado? Bem, o mercado ele vai estar representando, aí, no caso, as empresas. Com o dinheiro obtido pela venda desses bens e serviços para as famílias, o mercado, como intermediário, repassa isso para as empresas, formando, portanto, a receita dessas empresas. Essas empresas, por sua vez, vão, através dessa receita, produzir esses bens e serviços e vão colocar à disposição das famílias pelo mercado de bens e serviços. Então vejam que o mercado de bens e serviços ele funciona como um intermediário da relação entre as famílias e as empresas. Essas empresas elas estão exatamente nesse mercado de bens e serviços. As empresas, para poder fornecer os bens e serviços ao mercado de bens e serviços, que por sua vez vai fornecer para as famílias, precisam desses bens e serviços. Mas nem toda empresa necessariamente produz bens e serviços. Para produzir esses bens e serviços, elas vão precisar de um auxílio, e esse auxílio vem exatamente do mercado de fatores de produção, as indústrias, como nós conhecemos. É através dessa relação que as empresas demandam esses fatores de produção conforme foi demandado pelo mercado de bens e serviços. Então, veja, as famílias, através do seu poder aquisitivo, demandam para as empresas do mercado de bens e serviços que elas precisam, essas empresas
essas empresas vão demandar isso do mercado de fatores de produção. Então, um repassa a demanda para o outro para que possam atender às suas respectivas necessidades. E, logicamente, esses bens e serviços que são demandados do mercado de fatores de produção têm um preço, têm um valor. E isso vai ser pago exatamente pelas empresas. As empresas vão fazer o pagamento pelos fatores de produção, elas têm que pagar a indústria. Esse mercado de fatores de produção, para poder produzir, ele vai precisar dos fatores de produção. Vocês lembram dos fatores de produção? Nós temos os principais: terra, trabalho, capital, mas também podemos apontar como tecnologias, entre outros. E de onde vêm esses fatores de produção? Bem, quem oferta esses fatores de produção são exatamente as famílias, pois é através, por exemplo, do trabalho do pai da família ou de um membro qualquer da família que as indústrias conseguem produzir. Ele vende essa sua força de trabalho em troca de um salário. Com esse salário, ele vai poder comprar os bens e serviços que a sua família necessita. A empresa, por sua vez, através do mercado de produção, compra essa força de trabalho e, através da compra dessa força de trabalho, vai produzir os bens que são necessários para vender às empresas, que vai repassar ao mercado de bens e serviços, que, por sua vez, vai passar para as famílias, né? As famílias, então, através da venda dessa sua mão de obra, recebe por isso e consegue, então, consumir os fatores de bem. Como podemos ver, então, tudo está girando, onde nós temos aí dois fluxos. O chamado fluxo real, que nesse fluxo real nós temos a circulação das mercadorias. Então, veja que pelo fluxo real, o que nós temos? As famílias demandam de bens e serviços que são ofertados pelo mercado de bens e serviços, que por sua vez representam as empresas, que essas conseguem esses bens e serviços através do mercado de fatores de produção, e esse mercado de fatores de produção precisa, portanto, dos fatores de produção que são ofertados pela família, como terra, trabalho, capital. O outro fluxo é o fluxo de moeda, ou fluxo do dinheiro. As famílias, para consumir os bens e serviços, pagam por esses bens e serviços, que vão formar a receita das empresas. Com essa receita, as empresas pagam ao mercado de fatores de produção pelos bens e serviços que elas vão revender, e esse mercado de fatores de produção, com esse valor, consegue pagar as famílias exatamente pela oferta dos fatores de produção, como o trabalho. Assim, nós temos um fluxo constante entre esses agentes e esses mercados, formando assim o que a gente chama de economia de mercado.